isso aí. Exercício 14 da lista de leis de Newton, que diz o seguinte: o carregador deseja levar um bloco de 400 newtons de peso até a carroceria do caminhão a uma altura de 1,5 m, utilizando-se de um plano inclinado de 3 metros de comprimento, conforme a figura. Desprezando o atrito, a força mínima com que o carregador deve puxar o bloco enquanto sobe a rampa será em newtons de quanto? Bom, um exercício aí de plano inclinado que a gente vai ter que fazer uma análise para poder resolver esse exercício, né? Então, para a gente começar o exercício aqui, eu vou fazer uma outra rampa, ok? Só um minutinho, uma rampinha aqui. Perfeito. Ok, galera. Ele disse que essa rampa tem uma altura de 1,5 metros. Então, vou colocar ela aqui, ó, 1,5 metros. E ela tem um comprimento, então, ó, dessa ponta até essa ponta da rampa, ela tem um comprimento de 3 metros. Ok? Bom, e ele quer saber a força mínima que ele deve puxar o bloco, né, enquanto ele sobe a rampa. Perceba que a força mínima que ele terá que puxar o bloco será a força que o bloco faz para tentar escorregar, né, para que ele pelo menos suba com velocidade constante. Ok? Então, eu vou fazer um bloquinho aqui, um bloquinho azul, hein? Vou fazer um bloquinho aqui, tal, ok? Aqui está o nosso bloco. E perceba o seguinte: esse bloco ele tem a força peso para baixo, como todo plano inclinado que a gente resolveu até agora. A normal, que é uma força perpendicular ao plano, ok? E aí nós temos que decompor essa força peso em dois eixos, né? Quais são os eixos que a gente precisa decompor? A gente precisa decompor essa força peso em Px e Py, de modo que a gente fique com essas duas forças aqui, ó, Px e Py, ok? E perceba que é o nosso Px, posso colocar aquela força nesse ponto aqui, é o mesmo Px, só desloquei ela para cá. Esse Px é a força responsável por esse bloco descer. Se ele quer a força mínima para esse bloco subir, ele vai ter que fazer uma força para cima, F, que tenha no mínimo o mesmo valor que Px, certo? Então, ele teria que fazer uma força F, que em módulo, essa força F fosse igual a Px. Perfeito? A nossa ideia aqui, então, é saber quem é esse tal de Px. Bom, Px, a gente já fez essa análise em outros exercícios. Px é igual a peso vezes o seno do ângulo de inclinação dessa rampa. Esse ângulo de inclinação é esse ângulo aqui, ó, ok? Mas, professor, eu não tenho ângulo de inclinação, como que eu acho? A gente também já discutiu em outros vídeos que para se calcular o seno de um ângulo, eu vou pegar o cateto oposto e vou dividir pela hipotenusa. Quem é cateto oposto, professor? Dentro de um triângulo retângulo, os catetos são as duas retas que formam o ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo aqui da rampa, ele tem este cateto e tem este cateto. Um desses catetos, ele está junto do ângulo, ele é chamado de cateto adjacente. Este outro, ele está oposto ao ângulo, ele é chamado de cateto oposto. E olha lá, eu tenho o valor do cateto oposto, 1,5. A hipotenusa, por sua vez, é a única reta, que não forma um ângulo de 90 graus, que nesse caso é essa reta de 3 metros. 1,5 dividido por 3 dá meio. Seno do ângulo é meio. Então, eu vou calcular o meu Px.
Px é igual ao peso, que é massa vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo, que nesse caso, seno de alfa. Então, meu Px vale. A massa do bloco, a gente não tem. A gente já tem o peso direto, não é isso? Então, eu posso calcular aqui peso direto, que é 400 newtons, vezes o seno, que é meio. Ok? Se ele não tivesse dado o peso direto, aí você faria massa vezes gravidade. Ele já deu peso, então é mais tranquilo, né? Então vai ficar 400 vezes meio, que dá 200 newtons. Então, se esse bloco for subir com velocidade constante, no mínimo, ele terá que fazer uma força de 200 newtons. Qualquer força maior que isso, o bloco subirá acelerado. Qualquer força menor do que isso, o bloco não sobe a rampa. Ele passa a descer essa rampa. Então, a nossa resposta final, a força tem que ser de, no mínimo, 200 newtons. Ok? Eu vou colocar aqui a força mínima, 200 newtons. Valeu, galera! Esse foi o nosso 14º exercício. Essa nossa primeira lista está encerrando. Alternativa C. Até a próxima.